Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Gaspari. Mais uma vez aqui no nosso podcast da Estúdio, e hoje eu trouxe a Esther Januário, uma das nossas fisioterapeutas da clínica, que a gente tem um combo, né? Uma máfia de fisioterapeutas ali dentro. Esther, se apresente e obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite do podcast. Obrigada, Vanessa, pelo convite de participar aqui. Meu nome é Esther Januário, como a Vanessa falou, eu sou fisioterapeuta lá na Estúdio, né? As minhas formações é o PediaSuite, tenho treinamento locomotor, pós-graduação em neuropediatria, entre outras formações, e também atuo lá na clínica na fisioterapia respiratória. É a integração sensorial que todo mundo na clínica tem, que a gente defende, sabe, que é a base. A gente adora. Que é importantíssimo. Esther, a gente trouxe até esse tema porque a gente conversou alguns dias atrás com a Beatriz, que é a nossa outra físio, e ela falou sobre a RTA. E ela pontuou rapidamente essa diferença entre a RTA e a fisioterapia respiratória. Mas aí a gente começou a ter algumas perguntas de mães, assim, também querendo saber mais sobre essa diferença. E eu acho que é melhor a gente também colocar hoje. Eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas e foi bem assim, o que é a fisiorrespiratória? A fisioterapia respiratória, elas são técnicas manuais que a gente utiliza para reexpansão pulmonar, para ter uma melhora de oxigenação do paciente, para a gente ter uma melhor troca gasosa e para a gente conseguir a expectoração de forma ativa para eliminar essa secreção do paciente. Então, naquele momento mais agudo da situação, a fisiorrespiratória vem para ajudar. Isso, ela vem para ajudar a ter um alívio do momento que o paciente está. Então, na fase aguda que ele está tendo, da doença respiratória, muitas vezes chegam alguns casos de algumas mães lá na clínica que de repente nem esperam ter o diagnóstico, né? Então, a criança já começa a ter uma mudança no comportamento, a mãe já vê que de repente o paciente está apresentando um pouco mais de chiado, de ronquidão, ou uma criança muito secretiva, né? Elas já levam na clínica, a gente faz uma avaliação e a gente já consegue já entrar com um recurso para melhorar o paciente. A gente minimiza, né, os danos que vêm ao longo de tudo isso daí. E as indicações, ficou bem claras, são todas indicações respiratórias. Isso. Além das indicações de das doenças respiratórias que podem afetar, né? Então, como asma, bronquite, bronquiolite, pneumonia, ela também ajuda tanto no pré-operatório quanto no pós, até de algumas cirurgias. Isso é interessante, né? Porque daí a gente sabe, ali na clínica a gente tem síndrome de Down, alguns bebezinhos fazem cirurgias cardíacas, né? E aí acaba, a gente até, a Bia também trouxe isso, desse preparo para essas cirurgias e esse pós, porque ela vem com preparo mais de organização dessa caixa torácica. E você acaba vindo assim, para deixar tudo limpinho para essa cirurgia. Exatamente, né? Ela vem nessa parte de prevenção também, né? Então, assim, a criança, de repente, tá desorganizada, tá utilizando musculatura acessório, o RTA vem, faz esse reequilíbrio, essa organização, mas a criança tá para fazer uma cirurgia e, de repente, ela não tá muito bem, apresenta alguma secreção, a fisioterapia respiratória convencional ajuda a eliminar, mas também ajuda de forma preventiva. É o que ele não consegue resolver sozinho. Exato. A gente vai resolver para ele. A gente vai e traz esse alívio para ele. E esses benefícios são muito ligados a isso, ao expectorar, ao respirar melhor. Exato. Né? A gente faz de tudo para que a criança consiga expectorar e eliminar essa secreção de forma ativa, né? Mas se ela não consegue, a gente faz estímulos para que ela consiga também ter uma tosse eficaz, uma tosse que, de repente, se a criança tem secreção, que seja uma tosse produtiva, né? Que tenha secreção e ela expectore de forma ativa. É importante isso também. A gente quer que a criança aprenda a tossir, a gente quer que ela utilize todos esses músculos, enfim. Mas eu não quero que ela faça, se ela não está conseguindo, eu não vou esperar ela conseguir fazer sozinha. Se naquele momento existe essa secreção, eu vou ter que resolver o BO. Exatamente. Aí a gente vem, faz as manobras. Importante até a gente lembrar e ressaltar que são manobras técnicas manuais exclusivamente que um fisioterapeuta realiza, né? Então, chega uma criança, a gente faz as manobras, a mãe, de repente, tem a preocupação de poder ajudar e de trazer o alívio para aquela criança, né? Então, assim, como que a gente pode estar orientando essas mães? A fazer a lavagem nasal, que é muito importante de forma correta para a gente manter essa via aérea superior mais alta, mais limpa para conseguir eliminar a secreção. Isso é super importante que você falou, porque a gente, em várias vezes nos nossos encontros aqui, a gente sempre fala a importância do terapeuta, do que ele realiza dentro do consultório, né, da sala de atendimento, e as orientações que ele passa para os pais.
Que a gente sempre precisa que os pais sejam ativos em relação ao que a gente realiza dentro da sala. Mas existem coisas que a gente não consegue pedir para eles replicarem, porque são muito técnicas. Né? Então isso é importante salientar. Você como físio ainda tem vários exercícios que você pede pra mãe fazer pra estimular, ou brincadeiras, que a gente fala muito isso, né? A gente quer que tudo aconteça de uma forma muito lúdica, mas a gente passa coisas pra se fazer. Mas dentro da fisioterapia respiratória, essa cautela tem que existir e tem que deixar claro que vamos fazer lavagem nasal, vamos aprender a fazer lavagem nasal. É muito importante, né? Até porque assim, se a gente vê uma criança que ela tá com muita secreção, ela tem uma dificuldade maior de respirar, além do que a doença respiratória já está causando para ela, né? Então, assim, é muito comum, a criança ficou doente, o bebê ficou doente, eles começam a apresentar uma secreção, começa a ter o acúmulo ali, e aquilo começa a gerar um desconforto maior do que ele já está sentindo. Então, se a gente faz uma lavagem nasal e aquela via aérea superior está bem limpinha, acaba transmitindo, de certa forma, uma tranquilidade para ele poder respirar de forma mais melhor, conforto, né? Exatamente. E a gente vê muito, hoje a gente vê muito vídeo no YouTube, enfim, né? No Instagram, de médicos ensinando a mãe a fazer, mostrando, porque até isso também é importante. Tem que saber, vou falar para a mãe fazer, mas vamos entender certinho como ela tem que fazer isso, né? Não sair fazendo de uma forma aleatória, porque também eu posso piorar a situação. E sempre verificar também, assim, de repente com o médico, que existem algumas crianças que têm alguma restrição de fazer a lavagem, então dá pra verificar com o pediatra se tá tudo certo, se de repente não vai prejudicar a criança, né? Mas assim, fazendo a lavagem, procurando sempre a forma correta de fazer, a cabecinha mais inclinada para a secreção sair de forma correta e respeitar os limites daquele bebê também. Me fala um pouquinho da avaliação que vocês fazem. Né? Como você falou, às vezes as mães nos procuram, mas assim, o que eu utilizo nessa avaliação, né? E o que eu posso orientar para essa mãe para ela ficar atenta em casa, se perceber sinais que precise de ajuda? Geralmente, quando a criança ela chega para avaliação, algumas já têm algum diagnóstico, né? Pneumonia, asma, bronquiolite. Algumas já estão naquela crise, naquela fase aguda, mas estão sem diagnóstico. Então, a criança chega, eu observo como que tá a respiração daquela criança, se ela tá utilizando algum padrão, se aquela criança tá, de repente, fazendo um esforço respiratório, com batimento de asa, com tiragem, tanto intercostal, que é quando a gente começa a fazer um buraquinho aqui entre as costelas, ou de repente de fúrcula, né? E aí eu já faço a ausculta. Na ausculta eu vou verificar se tem algum ruído, seja ele ronco, seja ele sibilo, que são os assovios que a gente faz de forma mais detalhada, né? A criança apresentando algum padrão, alguma coisa, apresentando secreção, a gente também verifica através do oxímetro a saturação daquela criança, que às vezes ela acaba fazendo muito esforço respiratório, a saturação tende a diminuir, né? E aí a gente vai, de fato, para a terapia, né? Então, e aí eu já começo a aplicar as técnicas manuais para já começar a voltar ao conforto daquela criança. Melhorar esse conforto respiratório. Exatamente. E aí, geralmente, as primeiras semanas a gente dá uma intensificada, de acordo com o que a criança precisa. Se for necessário ela fazer mais vezes na semana, ela faz. E aí, conforme a criança vai tendo melhora, aí é hora da gente procurar mesmo uma forma correta. Se ela estiver num padrão incorreto, da gente procurar um recurso a mais. Não é porque aquela criança saiu daquela crise que a gente tem que parar. Poxa, agora vamos procurar algo a mais. Vamos acrescentar algo a mais para aquela criança saber lidar numa situação quando ela tiver novamente alguma doença respiratória, né? Porque ela não está... ela vai provavelmente ter contato com outras doenças respiratórias ao longo da infância dela. Então, como que a gente vai ensinar essa criança a saber lidar com essa doença respiratória? Através do RTA que vem para fazer essa organização, né? Como a tia Bia explicou, é algo que ela vai ter alta, mas a gente vai ver como que ela está se desenvolvendo para aí sim poder liberar para ela ter alta e seguir a vida. E de novo a gente destaca a questão do trabalho interdisciplinar ali, esse olhar, né? Olhar técnico e coerente em cada momento. Então, se eu vou fazer algo para uma situação mais aguda, eu vou focar na questão da fisioterapia respiratória, mas eu vou estar atenta, sabendo se essa mãe está fazendo os cuidados corretos dentro de casa, exatamente, se está tendo acompanhamento com o otorrino, com o pediatra de uma forma correta, acompanhar todo esse processo de evolução ou involução daquela doença. E em contrapartida eu vou ter também um olhar de quem está ali, né, esperando, a tia Bia ali esperando, falar assim, ó, saiu da fase aguda,
Então vamos começar a deixar essa criança preparada para isso, para ela aprender a tossir, para ela não ficar sempre nessa dependência, né, de ter alguém para ajudá-lo, porque isso a gente não quer para ninguém. Exatamente. Mas óbvio que a gente sabe que em casos mais graves a gente vai precisar. Até mesmo um adulto vai chegar para mim e falar assim: não, um adulto, Vanessa, ele sabe respirar, ele sabe tossir, ele sabe, mas tem horas que eu vou ter que ir lá intervir um adolescente. Isso é real, né? Com certeza. E na clínica em si, a gente tem muito esse olhar da criança como um todo, da gente ver quando é para curto prazo e a longo prazo. Então, assim, nós temos metas a curto prazo e a longo prazo. Ela tá naquela fase aguda, naquela fase crítica de precisar já de uma intervenção de imediato. A gente entra, que é quando a fisioterapia respiratória convencional, ela entra e já atua nessa fase aguda, mas a gente precisa pensar a longo prazo também, né? Então, a longo prazo, ela precisa de um RTA, de uma organização, isso vai para adolescente, isso vai para criança, isso vai para a vida. A hora que a gente vê que é necessário uma intervenção, saber buscar uma intervenção para a gente Porque por mais que eu tenha habilidade, eu posso estar tão sobrecarregado e é algo que sozinho eu não dou conta, eu tô numa crise de asma muito grande, eu tô numa crise de asma junto com uma rinite, sinusite, bronquite, enfim, tudo que a gente tem, que essas criançadinhas hoje tá super complicado. Por mais que eu tenha habilidade de respirar, de tossir, de abdômen, eu vou às vezes precisar que alguém de fora me ajude. Exatamente, ainda mais se tratando de crianças atípicas, que são casos de crianças com síndromes, crianças com paralisia cerebral, a gente sabe que elas estão tão suscetíveis quanto as outras a sempre estarem expostas a esse tipo de doença respiratória, né? E por isso de ser tão importante, porque querendo ou não, a criança lá está com uma doença respiratória e isso automaticamente está interligada ao desempenho motor dela, né? Porque se ela não tá bem por dentro, por fora ela não vai conseguir, de repente, fazer um movimento que ela precisa fazer, de repente desempenhar, evoluir da forma que ela tem que evoluir, isso acaba atrapalhando também de forma motora. Então, se a gente tem uma prevenção, isso é, assim, é o que a gente conversa muito com as mães, a prevenção. Não pensar na fisio-respiratória e no RTA como um último recurso, quando a criança já tá mal, né? Mas a gente pensar antes, a gente não deixar... Igual a tia Bia falou, né? Não é um milagre. A criança não vai nunca mais pegar, de repente, alguma coisa. Sozinha, exatamente. Mas ela vai saber se organizar, ela vai estar preparada para saber lidar com aquela situação quando chegar. Eu diminuo os gatilhos de desorganização até daquela criança. Então, como você falou, a gente trabalha com crianças atípicas. Em algumas situações, crianças com distúrbios sensoriais, enfim, que quando eu tô com o nariz entupido, independente de eu ter um distúrbio, um transtorno sensorial, se eu sou TEA ou não, a gente se incomoda, qualquer um se incomoda, você faz um esforço a mais. Exatamente. Aí se eu tenho um detalhezinho que me desorganiza demais ali nessa área, né, que não é um detalhezinho, mas é algo que vai mexer comigo e vai me deixar incomodado, às vezes outras coisas que aquela criança na rotina dela, ao fazer um exercício, com você ali no afísio tradicional, né, num pédia, enfim, num treino locomotor, se eu tô com o nariz entupido e eu já tenho uma disfunção sensorial, ou um transtorno sensorial que vai me deixar super incomodado, eu não vou executar aquele exercício, eu não quero fazer. Exatamente. A criança não vai estar bem para poder fazer, né? Naquela hora, a intervenção que ela vai precisar é uma intervenção na parte respiratória, né? Então, isso é muito importante. A mãe saber já, de repente, estar preparada para saber para onde recorrer, que nem sempre só a medicação é o suficiente. Isso, inclusive, tem sido muito, muito legal de alguns médicos que já estão tendo essa consciência de já falar para a mãe, de passar toda a parte de medicamento para a criança ter o tratamento em casa, mas já de aliar, levar essa informação de mãe, procure uma fisioterapia respiratória para já aliar juntamente no tratamento, porque se a gente anda juntos, a gente tem uma evolução melhor, um desempenho melhor, tanto na área motora quanto na parte respiratória. E até mesmo da conscientização que você acaba tendo que levar essa mãe no momento que, assim, o meu paciente chegou para fazer treino locomotor e ele tá super congestionado, ele tá super desorganizado, não vai fazer treino locomotor. Vai chegar lá na mãe falando assim, olha, a gente não fez, eu consegui modular, organizei, pedi pra TO me ajudar, consegui fazer coisas que eu sei que ele fica mais calmo, e aí eu fiz manobras que eu tinha que fazer dentro da fisioterapia respiratória para melhorar nesse quesito, porque a gente não ia ganhar nada hoje em treino locomotor, mas eu ganhei nesse aspecto. Então, isso também é o papel do terapeuta, saber o que ele deve utilizar em cada um desses momentos. São técnicas que uma não tem nada a ver com a outra no sentido assim, quando a gente tem uma criança que vai lá para aprender a andar ou fazer um treino locomotor, um pédia, enfim, a mãe vai estar focada naquilo.
Se você falar assim, não, hoje eu fiz fisioterapia respiratória nele. Não, mas ele não veio aqui fazer fisioterapia respiratória, né? Eu ia pingar remedinho no nariz dele em casa. Não adianta. Se seu filho está desorganizado, se ele está incomodado, se ele não consegue executar aquilo, não vai ser efetivo para ele. Eu não vou conseguir fazer um treino de marcha, não vou conseguir fazer uma esteira, não vou conseguir fazer um circuito com ele, o que quer que seja. Ele precisa de algo diferente. Então, esse olhar hoje do terapeuta também, saber que o paciente dele, além do que veio prescrito, né, para aquele momento, isso é muito importante. E conscientizar essa mãe também, né? Exatamente, a gente deve olhar, né, os profissionais em si, olhar a criança como um todo, porque se eu não tenho uma criança que não está bem, né, ela está com um diagnóstico lá de pneumonia, um diagnóstico de asma, mas ela está com uma intervenção de PED, de treinamento locomotor, às vezes é necessário que a gente recue, a gente dê alguns passos para trás, cuide do que tem naquele momento para a gente conseguir progredir muito mais lá na frente. E esse olhar, ele vem do terapeuta, né? Esse olhar vem da família para a gente conseguir ter essas evoluções, saber reconhecer quando a criança não tá bem e quando é necessário parar, vamos cuidar dali, os sintomas, a causa, e aí a gente vai para frente para a gente conseguir ter mais evoluções com a criança, né? Excelente, tia. Amei, tia Esther. A gente conseguiu dar uma visão ampla, mas super pontual da importância e da eficácia da fisioterapia respiratória, aliar essa diferença do RTA e da fisio respiratória, a união também dos trabalhos que são feitos pelos terapeutas, né? Ambos são fisioterapeutas, mas com um olhar diferente em relação à técnica, mas é um olhar que vai sempre para o mesmo caminho e para a mesma resposta final, então isso é muito importante. E a troca entre todos, né? A conscientização que o médico vem tendo hoje sobre isso, porque a gente está muito mais ligado agora a essa questão da medicina integrativa, né, de procurar mais a prevenção para os nossos bebês e não só ir lá e resolver com antibiótico depois. Evitar, assim, internamentos e saber que isso é muito desgastante, né? Os nossos bebês, então, as nossas crianças estão em processo de terapia. Quando ficam gripados, ficam 1-2 semanas sem ir, ou quando pega uma bronquiolite, uma pneumonia interna, a gente sabe que quando eles voltam para a clínica, a gente começa com alguns passinhos mais lentos, porque a gente teve uma quebra no processo, né? E isso para a criança também é ruim. E a gente ter essa consciência aqui. Foi necessário, né? A gente vai dar o start de novo. Só que hoje a gente tem outros recursos para tentar minimizar isso, né? Exatamente, isso é algo muito interessante, muito importante que você falou, e vale ressaltar que a gente consegue diminuir muitos casos de internação, muitos casos mesmo, através desse recurso que a gente tem, né? Que a gente tem para oferecer para as mães, que é o RTA, que é a fisioterapia respiratória, sabe? E não a gente pensar não somente como uma última opção, né? Mas a gente levar como prevenção. Então, assim, a criança melhorou, vamos já pensar em algo para a criança manter esse ritmo, tendo espaço ali, a criança já vai ter alta, não é algo que vai ser pro resto da vida, existem prazos, né, em relação à fisioterapia respiratória, mas assim, é uma preparação para aquela criança continuar os ganhos que ela vem tendo, tanto motor quanto na parte respiratória, e lembrando que a fisioterapia respiratória, ela não é somente para criança típica, ela é para criança típica também, né? Então, assim, as mães típicas começam a ver sinais, elas já podem procurar também uma avaliação profissional para já entrar em contato e a gente entrar com a intervenção. Excelente, Esther, eu quero te agradecer novamente. Teremos novas oportunidades aqui no nosso podcast e que você deixe um recadinho para as mães, então. Assim que elas sentirem, né, verem que é necessário, para elas procurarem intervenção, assim que elas verem os sinais, para elas ficarem atentas, né, e procurar um profissional lá da estúdio, um fisioterapeuta lá da estúdio, para a gente proporcionar um alívio, uma intervenção correta, orientações corretas, que são muito importantes também, do que elas podem manter em casa para a criança. Obrigada, tia Esther, isso mesmo. E agradeço vocês mais uma vez, e com certeza a gente se encontra em um próximo podcast com novas ideias que surgem lá dentro da clínica de assuntos para a gente trazer aqui e compartilhar com todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.